Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Que Haja Luz. E hoje nós estamos aqui para falarmos sobre um assunto, sobre algo que todas as pessoas conhecem, todas as pessoas já ouviram falar. Independente da sua religião, eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar sobre o pecado, que você já pecou, que você já errou, pois a própria Bíblia Sagrada diz que todos pecaram. Mas que pecado é esse? Por que a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram? Quando Paulo escreveu essa afirmação, quando ele escreve aos Romanos dizendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, nós não estávamos vivos. Muitas pessoas, com certeza, já tinham nascido e morrido, e Paulo falou que eles também pecaram. Os que estavam ali presentes, os que estavam vivos naquela época, os que já tinham falecido e os que ainda iriam nascer, Paulo diz, pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Que pecado é esse que Paulo estava falando, que a Bíblia Sagrada nos ensina? Não existe nenhum homem que não pecou. Todos nós erramos, todos nós pecamos, com exceção do Senhor Jesus Cristo, todos os homens tiveram atos falhos. Mas quando Paulo fala isso, ele não está falando daquilo que a igreja do passado nos ensinou, que uma criança ele peca quando nasce e ele se alimenta do leite materno. Não sei se você já ouviu isso, se você já foi ensinado alguma coisa referente a isso aí, que o pecado que nós cometemos é o pecado de nos alimentarmos do leite materno, o pecado de quando criança nós cometemos. Esse pecado que a Bíblia fala, e eu vou estar lendo para vocês aqui, Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Isso aqui na versão King James, 1611, na sua versão talvez diga que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E essa afirmação aqui, ela é muito precisa, ela é exata. Todos os que nasceram, todos os que estão vivos e todos que ainda irão nascer já pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós não merecemos mais, nós não temos mais direito a Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Olha o que diz também aqui em Romanos 5,12 agora. Ele diz o seguinte: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, olha só, o pecado entrou no mundo por causa de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E quando ele diz, por causa de um homem o pecado entrou no mundo, todos os homens que nascessem a partir dali, ele diz aqui homem, ele fala homem e mulher, ele está falando de raça, né, da raça humana, ele não está falando do masculino e do feminino, ele está falando da raça humana. Todos pecaram em Adão. O pecado de Adão passou para nós também, o pecado da desobediência, o pecado de rejeitar os mandamentos do Senhor. Foi isso que Adão fez e é disso que a Bíblia Sagrada está falando. Que em Adão nós também pecamos, em Adão nós também erramos. Eu gostaria de ler também mais uma passagem para nós entendermos melhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Depois você pode acompanhar aí na sua Bíblia, você pode ler. Diz assim: pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Então o pecado que entrou, o pecado que a humanidade, o pecado que nós recebemos como herança de Adão, Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, ele nos trouxe de volta para a presença de Deus, ele nos traz de volta para a presença do Senhor. O pecado ele não é maior do que a graça, o pecado não é maior do que a vontade de Deus, do que o desejo de Deus de nos salvar. A Bíblia Sagrada diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então o pecado que ele está falando aqui, que todos pecaram, que todos cometeram, não é que o meu filho recém-nascido pecou, não é que o seu filho que acabou de nascer já nasceu pecando, não. E é certo que o salmista fala, em pecado fui gerado. Tudo bem, mas o pecado que a Bíblia diz que todos pecaram, ela está falando do pecado de Adão. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou e colocou ali naquele jardim, o homem pecou, toda a humanidade pecou. Mas isso não quer dizer que o projeto de Deus, que a vontade de Deus deu errada, não. Porque o projeto de Deus em Cristo Jesus é salvação para mim e para a tua alma. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus de Nazaré e até o nosso próximo vídeo.